Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte a Jesus, se você está feliz nessa manhã. De pé como você está, dê um abraço em 2, 3 pessoas perto de você. Diga bom dia, que bom vê-lo, seja muito bem-vindo ao nosso culto da família com escola dominical. Primeira celebração desse domingo, que alegria poder receber todos vocês. E a nossa cidade está com um climazinho mais ameno, né? É gostoso, né? Quando a gente tem um clima diferente, bom demais recebê-los. Hoje nós estamos continuando nossa jornada no livro de Isaías, estudando esse grande profeta do Antigo Testamento, que é chamado de profeta dos profetas, um dos profetas que mais viu, profetizou sobre a vinda de Cristo. Eu tenho na minha mão o material, você que ainda não adquiriu, você pode passar lá embaixo na loja, levar para casa. Nós temos um material para todas as faixas etárias, então desde da criancinha de berço até a classe de adultos, nós temos o mesmo material. Hoje nós vamos estudar capítulo 24, 25, 26 e 27. E a nossa proposta é que todas as faixas etárias estudem o mesmo conteúdo. Nós adaptamos para que em casa, na célula missionária, no culto doméstico, a família possa falar do assunto. Então, nós queremos desafiar você. Terminando a celebração, lá na loja, lá embaixo, passe, adquira, faça parte desse grande mover de Deus que nós vivemos aqui nos domingos pela manhã. Vou pedir que você abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 24. Aqui vai aparecer o nosso esboço. Hoje nós vamos estudar o Apocalipse de Isaías, um dos trechos aonde Deus permitiu Isaías enxergar um pouco do que ia acontecer no futuro, no fim dos tempos. Sendo ele um profeta, Deus deu a ele algumas revelações do que aconteceria nos últimos dias, e nossa leitura proposta está no capítulo 27, mas eu vou pedir hoje que você abra no capítulo 24. Nós vamos ler um trechinho do capítulo 24, que fala sobre um desses trechos interessantes sobre o final dos tempos. Eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo, nós vamos revezando bem forte em uma só voz. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e vai lhe dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essas palavras. Na verdade, a terra será contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Planteia o vinho, enlasguece a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Gritam por vinho nas ruas, faz-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Porque será a terra no meio desses povos como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa manhã. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra aos nossos corações. Nós lemos aqui um texto tão poderoso, muito do que Isaías profetizou já se cumpriu, mas esse trecho nós ainda aguardamos, Pai, o cumprimento dele. Por isso, ministra ao nosso coração, coloque em nós a expectativa, o temor e a certeza da tua vinda, é o que nós queremos te pedir e te agradecer no nome forte de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, hoje nós vamos estudar um pouco do Apocalipse. Esse trecho também é chamado de pequeno Apocalipse, assim como João recebeu a revelação no Novo Testamento, bem mais detalhada do que aconteceria nos últimos dias. Aqui nós temos uma visão que foi dada a Isaías,
Vale a pena lembrar que quando Isaías deu essa visão, Isaías falava há 700 anos antes de Jesus nascer. Então nós estamos falando de algo que foi profetizado, que foi visto, que foi revelado há 2.700 anos atrás por esse homem, acerca do fim dos tempos. O interessante sobre esse trecho bíblico e tudo aquilo que fala acerca dos últimos dias, é que nós não temos uma pessoa só que revelou e que falou acerca de tudo que vai acontecer na vinda de Cristo no final do mundo. Por exemplo, nós temos Isaías 2.700 anos atrás, 700 anos antes de Cristo, aproximadamente 250 anos depois, nós temos o profeta Daniel, que também recebeu alguma revelação acerca de coisas que aconteceriam nos últimos dias. 700 anos depois de Isaías, nós temos a revelação que João recebeu também na ilha de Patmos, acerca das revelações e dos acontecimentos do último dia. Qual é a moral de tudo isso? É que tudo isso se encaixa como se fosse um grande quebra-cabeça. E a Bíblia, ela não se contradiz, a gente vai aprendendo com um trecho, um relato, a gente aprende com um registro do outro, e quando todos esses se juntam, a gente começa a ter uma linha do tempo. A gente tem um cronograma muito consistente acerca das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Quando a gente lê trechos como esse, hoje nós temos 4 capítulos, então eu não tenho tempo aqui de ministrar todos os 4 capítulos, mas você percebeu que Isaías escreve aqui de forma poética. Isaías escreve de forma figurada, porque esse era o tipo de escrita natural e comum daquele tempo. E quando a gente vê na Bíblia, geralmente, pessoas escrevendo de forma figurada, a gente precisa entender que esses homens, eles viram coisas que para o tempo deles ainda não existiam. Nós estamos falando, por exemplo, 2.700 anos atrás, Isaías enxergando fenômenos ou coisas que na época dele ainda não eram realidade. Como escrever e descrever algo que na sua época não era realidade? Vou dar um exemplo para você. Nos textos, por exemplo, de João, João fala de uma grande besta, de um grande dragão que voava aos céus e que ele cuspia fogo sobre as nações. João naquela época tinha um jato de combate que atirava e soltava mísseis. Ele não tinha isso, ele não sabia o que era isso. Então a única maneira de ver o que aconteceria 2.700 anos depois e descrever no seu tempo, seria usando figuras mitológicas que haviam naquela época, que era o que eles conheciam. Por isso que de vez em quando esses textos que a gente lê acerca do fim, acerca do que vai acontecer, nessa linguagem poética, figurada, e nessa linguagem que nós temos com símbolos, se torna um texto um pouco difícil de entender. Mas hoje o meu desejo é mostrar para você um pouco do esboço do que acontece em Isaías 24, 25, 26 e 27. Aqui atrás vai aparecer rapidamente um pequeno esboço para você dos 4 capítulos, se você quiser registrar depois. Isaías capítulo 24 fala sobre o julgamento de toda a terra. Daqui a pouco eu vou explicar cada ponto desse. Isaías 25 fala sobre como Deus vai derrotar a morte. Isaías 25, Deus decreta a morte da morte, o fim da morte, o fim talvez do maior problema existencial junto com o pecado que o homem tenha, que chama-se morte. Isaías 25 ele fala sobre isso. Isaías 26 ele fala sobre o júbilo do povo de Deus. E por fim, Isaías 27 ele fala sobre a exaltação de Israel. Finalmente a afirmação da nação de Israel. Primeiro, Isaías capítulo 24, que é o primeiro capítulo dessa série de estudos de hoje. É um capítulo extremamente difícil de se abordar, e nós vamos olhar no pouco tempo que temos essa manhã com um pouquinho mais de profundidade. Mas ele é um capítulo difícil, porque nada do que nós acabamos de ler aqui nessa manhã é inspirador. Nós lemos aqui textos como, por exemplo, a terra se contorce, a superfície da terra ela vai se constranger, os homens serão tirados, apagados, vai-se embora toda alegria, todo vinho, a videira não dará mais a sua provisão. Então quando a gente lê textos como esses, não há nada aqui em Isaías capítulo 24, aparentemente, que nos faça se inspirar e de alguma maneira se alegrar. Muito pelo contrário.
esse texto aqui que nós lemos, ele fala sobre o julgamento da terra, ele fala sobre o fim do mundo. E quando a gente lê Isaías 24, já dá para ver que até o clima do auditório desce um pouco, porque a gente vai lendo, e só vai piorando, a terra se constrange, os seres são levados, a alegria é tomada, se procura por riso e já não se encontra mais na terra. Por que que isso acontece? Porque Isaías 24, ele vai falar sobre um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, que ainda vai acontecer, que é o período que vai se encontrar entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, um período de 7 anos, que Daniel depois descreve muito bem, chamado de tribulação, ou de grande tribulação. Então tudo que nós lemos, e você pode ler no capítulo 24, diz respeito a uma visão que Deus deu a Isaías do que vai acontecer durante o período da tribulação, ok? Isaías capítulo 25, pode deixar aqui o esboço para mim dos 4 capítulos, fala sobre a morte, e novamente, já nesse caso, embora Isaías 25 fale sobre a morte, nós temos um capítulo de boas notícias, nós temos um capítulo de boas novas. E alguém pode dizer, pastor, como a morte pode representar uma boa notícia? É uma boa notícia porque aqui nesse caso, o nosso Deus, ele vai tragar e ele vai vencer a morte por todos os tempos. Então nós vamos ter aqui qual é a resposta que Deus tem para essa grande causa existencial chamada morte. E a palavra usada aqui por Isaías é tragado. A gente vai ver essa palavra novamente no Novo Testamento, ela reaparece para a gente. Isaías 26, e você pode ler ao longo da semana, se é que já não tenha lido, e eu quero incentivar você. Quando chegar aqui domingo de manhã, já leia antes os capítulos que nós vamos estudar, porque tudo isso se encaixa e faz mais sentido para você. Isaías capítulo 26 fala sobre o júbilo do povo de Deus. Por que o júbilo do povo de Deus? Porque em Isaías 26 é como se da eternidade o povo de Deus olhasse para a história, para aquilo que já aconteceu, para o cumprimento das profecias, levantasse as mãos e dissesse, poxa vida, tudo que os profetas disseram é verdade e se cumpriu. Aquilo que estava registrado na Bíblia é verdadeiro, se cumpriu. Por isso o povo de Deus celebra, jubila e se alegra na presença do Senhor. E por fim, nós temos em capítulo 27, como tudo isso fala sobre o final dos tempos, o pequeno apocalipse de Isaías. Capítulo 27 vai falar sobre um período de 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, até finalmente o julgamento do trono branco e a eternidade, que é o período que nós conhecemos como milênio, ou o reino milenar de Cristo. Eu sei que é um pouco complicado, aparentemente, você entender um pouco isso, mas o que eu quero que você leve para casa? Esses 4 capítulos, eles apresentam, eu diria, uma linha do tempo, uma cronologia muito consistente acerca das coisas que vão acontecer nos últimos dias. E vou repetir, teremos o arrebatamento da igreja, e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, inclusive durante esse culto, e agora o arrebatamento pode acontecer. Depois disso temos um período de 7 anos, chamado de tribulação, os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação, que é o que está em Isaías capítulo 24. Nós temos a segunda vinda de Cristo no Vale do Armagedon, na batalha de Megido. Ali nós temos o início do reino milenar de Cristo, que é Isaías capítulo 27. Após 1000 anos, aonde Jesus vai reinar na terra, aonde haverá grande prosperidade, paz, desenvolvimento, aonde o diabo vai ser aprisionado e Jesus reinará de Jerusalém. Esse período de 1000 anos está em Isaías 27. Depois disso nós temos a batalha final, julgamento do grande trono branco e por fim, novos céus e nova terra. Nós temos a eternidade. Eu fiz um diagramazinho só para você rapidinho entender aqui um pouco do que vai acontecer. E alguém pode perguntar, pastor, aonde é que nós estamos em toda essa história e em todo esse registro? Nós estamos bem aqui hoje, na era da igreja. E alguém pode perguntar, poxa, mas as profecias que Deus coloca na sua palavra acerca do final dos tempos, elas são profecias que ainda estão para frente, que ainda estão para se cumprir. A gente olha para a Bíblia às vezes e a gente pergunta, poxa pastor, a gente tem tanta dificuldade porque parece que a Bíblia é um livro, como eles dizem aí, um livro antigo, um livro desatualizado, um livro milenar. E milenar, no sentido pejorativo da palavra, é um livro que já se foi, fala sobre coisas que estão tão distantes que a gente não entende. E aqui eu quero desmistificar algo para você. É verdade que a Bíblia é um livro milenar.
É verdade que a Bíblia fala de um período de muito tempo. Atenção para isso. A Bíblia fala da criação do mundo. A Bíblia fala do que aconteceu há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. A Bíblia fala do que pode acontecer hoje, o arrebatamento da igreja. E a Bíblia fala acerca das coisas que vão acontecer os próximos 1.000 anos. Mais da metade das profecias que esse livro carrega já se cumpriram. Você sabia disso? A gente olha para a Bíblia como se isso aqui fosse algo completamente desconectado da nossa realidade. E mais da metade das profecias que estão nesse livro já se cumpriram e estão se cumprindo agora enquanto nós estamos aqui. E essas últimas profecias estão prestes a se cumprir, podem começar a se cumprir agora se o arrebatamento acontecer. Que coisa extraordinária. Esse é o poder da palavra. Eu digo isso e eu mostro esse diagrama para você, porque esse diagrama fala do fim dos tempos. Isso aqui, gente, é o final da história. E pode parecer que isso aqui está tão distante, é algo tão inalcançado. Nós estamos bem aqui, era da igreja. Mas isso aqui, ó, é o arrebatamento. Qual é o grande acontecimento que vai dar início, que vai dar o start, que vai soltar esse desenvolver dos últimos tempos? O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo descreve, com o toque da trombeta, com o alarido do arcanjo. Perguntaram para Jesus uma vez: Senhor, quando é que o teu reino vai acontecer? Quando é que o arrebatamento vai acontecer, que tu vais voltar? Jesus contou várias parábolas, não sabemos a hora, mas estejam prontos porque pode ser a qualquer momento. Paulo diz com o toque da trombeta, com o alarido do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos tomados para estar com Ele, encontrar com Ele nos ares, e depois disso estaremos com Ele para todo sempre. Então o que eu quero dizer para você? Uma vez acontecido o arrebatamento da igreja, preste atenção nisso, nós vamos para o céu, estar com Jesus, vamos ficar o período da grande tribulação no céu, ou seja, Isaías 24 que nós acabamos de ler, não é para a igreja. A trombeta vai tocar e nós estaremos no céu com o Senhor Jesus. É importante você saber disso. Uma vez acontecido o arrebatamento da igreja, 7 anos depois acontecerá já a segunda vinda, e nós estaremos aqui para reinar com Jesus durante 1000 anos, e depois disso, acabou, eternidade. Nós estamos no finzinho da história, gente. A gente olha para a Bíblia e isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai se cumprir. Quer ver uma outra profecia que Isaías falou? E ele disse acerca de Jesus: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Aconteceu há 2000 anos atrás, lá em Belém da Judéia, quando Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Então muito disso já se cumpriu. O que eu quero hoje deixar ao seu coração? É a urgência da palavra profética, é a urgência e a iminência da vinda de Jesus. Gente, isso aqui é fiel e verdadeiro, está se cumprindo, vai se cumprir diante dos nossos olhos, e tomara que nós possamos ver o cumprimento de tudo isso, ainda em vida. Então isso é algo tão importante. Aqui ó, eu não vou ter tempo, porque meu tempo é tão curto de explicar, mas eu coloquei só para você entender. Pode tirar, coloca o fundo normal aí para mim, Rubens, para a gente voltar. Isaías 24, vamos lá. Então nós temos o período da grande tribulação. Repito, nós não estaremos aqui, seremos arrebatados. Diga para quem está perto de você: você vai estar na ceia do Cordeiro com o céu, você será arrebatado para estar com o Senhor. Arrebatado. Nós estaremos. Isso aqui não é para a igreja, mas nós precisamos saber. É importante que você saiba o que vai acontecer depois do arrebatamento. Abrindo um parênteses, eu ministrei isso aqui semana passada, com quase 50 minutos. Para quem ficar no arrebatamento, haverá salvação? Você já fez essa pergunta alguma vez? Hein? Quem já teve algum sonho que a trombeta tocou, o arrebatamento aconteceu e você ficou para trás? Levante a mão. Eu já tive, né? Tem muita gente aqui que não quer dizer, mas você já teve, de algum jeito. Todo mundo já teve, de alguma forma, né? E por quê? Porque é uma pergunta. E a pergunta que fica: quem ficou aqui durante a grande tribulação? Gente, vai ser um período que o que vai acontecer é o que nós vamos ler aqui no texto. Haverá salvação? E a Bíblia descreve que sim.
Na visão agora de João, do livro de Apocalipse, tem um trecho onde João se apresenta diante do trono e a Bíblia fala, olha, junto ao trono haviam muitos, milhares de milhares que estavam ali clamando. E aí João perguntou, quem são esses? E aí a voz respondeu a ele, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Foram aqueles que foram resgatados da grande tribulação e eles gritavam assim, Senhor, quando será vingada a nossa morte? O que nos leva a entender que eles foram salvos, mas pagaram com o preço da própria vida. Ou seja, durante a grande tribulação, durante esse período que sucede o arrebatamento, salvação vai custar o preço da vida. Quem quiser viver para Jesus, ser salvo, vai ter que pagar com a própria vida. Então para que correr o risco? Nós vamos antes, nós vamos na primeira chamada, nós vamos estar com Jesus antes disso, ok? Então Isaías 24, ele tem uma visão do que acontece. Eu vou ler só alguns trechos para você entender um pouco. Versículo 1 do capítulo 24 diz assim, eis que o Senhor vai devastar, vai dissolar a terra, vai transtornar a sua superfície e vai dispersar os moradores. Tá bom para você? Para começar o domingo de manhã, Isaías capítulo 24, versículo 1, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Vai ser um período caótico, apocalíptico, que se repete em Isaías 24, várias e várias vezes. Vai ser um período de muita perda humana, de convulsões sociais, políticas, espirituais, naturais. A palavra que a Bíblia usa é que Deus, ele vai transtornar a superfície da terra. É como se alguém pegasse um pano, essa é a figura de linguagem, né? E pegasse daqui a superfície do pano e transtornasse ele, virasse ele. É o que vai acontecer aqui ao longo desse período e a Bíblia descreve. O mundo vai mergulhar num período de 7 anos, gente, de muita dor. O mundo vai mergulhar num período de 7 anos de correção, de julgamento de Deus, mas mesmo no meio desse momento de dor, de conflito e de correção, Deus tem um plano perfeito e infalível para toda a terra, para Israel, e Ele tem um plano para o mundo também. Qual é o plano que Deus tem para a nação de Israel? Durante esse período, Israel vai ser disciplinada por Deus. Durante esse período, Israel vai ser tratada por Deus. Pastor, por que Israel precisaria de algum tipo de tratamento? Porque negou os profetas, porque crucificou o próprio Messias, porque negou a palavra de salvação. Alguém pode dizer assim, mas nós não estamos com Israel, perseguimos? Não, nós oramos por Israel, oramos pela paz de Israel, acreditamos que a nação será restaurada, mas nós também temos que dizer que essa nação que foi escolhida para serem os oráculos de Deus na terra, negaram a salvação e crucificaram o Messias. Por esta razão, haverá o quê? Disciplina de Deus. Haverá correção de Deus durante esse período de 7 anos. E principalmente os últimos 3 anos e meio, aonde o anticristo vai se manifestar. É nesse período. Primeiro ele vai fazer um acordo com Israel. Ele vai proteger Israel, vai ser amigo de Israel. Depois de 3 anos e meio, lembra do discurso profético de Jesus? O abominável da dissolação. Ele vai se levantar contra Israel e vai querer ser adorado dentro do trono, dentro do templo em Jerusalém. Vai ser um período de tratamento. E por que Deus tem um plano? Porque atenção para isso. Deus vai corrigir Israel. Deus vai tratar Israel. Mas ao mesmo tempo, Deus vai proteger a nação de Israel. Por quê? Porque nesse período, pessoas do mundo todo, inclusive o anticristo, vão querer aniquilar a nação de Israel. E o que Deus vai dizer? Vai haver disciplina sobre Israel, mas quem vai disciplinar sou eu. Vai haver tratamento sobre Israel, mas quem vai tratar sou eu. Muitos vão querer ferir a nação de Israel e Deus vai dizer, o tratamento e a disciplina vêm das minhas mãos, porque nada fugirá do meu controle, diz o Senhor. Então ele vai tratar, disciplinar Israel, mas ao mesmo tempo vai proteger. Agora eu não tenho uma boa notícia para o mundo, porque enquanto a Israel, Deus vai disciplinar, corrigir e ao mesmo tempo proteger, para o mundo não. Para aqueles que ficarem, vai ser um período de dor, vai ser um período de sofrimento, vai ser um período de desespero, onde vai se procurar por alegria, a Bíblia diz, e não se encontrará alegria em lugar nenhum. Versículo 2 de Isaías 24, o que suceder ao povo, olha o que diz, o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo,
como ao seu senhor, como à sua serva, como à sua dona, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao credor, ao devedor. O que esse texto vai dizer? O que acontecer aqui na terra depois disso, vai acontecer com todas as pessoas. Ninguém vai conseguir fugir. Vai acontecer com rico, com pobre, com branco, com negro. Vai acontecer com quem toma açaí com açúcar, sem açúcar, com tapioca, com farinha. Todo mundo que ficar aqui na terra nesse período não vai conseguir escapar disso. Uma das últimas tendências dos bilionários do mundo, não sei se você tem observado, é construir alguns bunkers. Você já viu? Bunker antinuclear. Por exemplo, o Mark Zuckerberg, dono da Meta, disseram agora que o maior investimento que ele fez foi construir, foi comprar debaixo de uma montanha um bunker nuclear. Ou seja, se houver uma hecatombe nuclear, uma guerra nuclear, se houver algum problema no mundo onde o ar fique rarefeito, onde alguma coisa acontece, ele acha que ele vai conseguir se esconder debaixo de uma montanha e ele vai poder ficar lá 10 anos, 15 anos para depois sair, como se o bunker dele fosse a Arca de Noé. E a Bíblia está dizendo, naquele dia, o comprador, o vendedor, o senhor, o servo, o rico, o pobre, o que tem bunker, o que não tem, ninguém conseguirá fugir da ira vindoura que está reservada e a disciplina que vai acontecer durante a grande tribulação. Então a gente começa a ver, no sentido figurado, o que está colocado aqui nesse texto. Versículo 3, toda a terra será devastada, será totalmente saqueada, porque o Senhor proferiu essa palavra. Vamos lá. O arrebatamento vai acontecer. Você crê nisso, que o arrebatamento vai acontecer? Eu creio. Eu aguardo, eu espero por ele. Hoje no Brasil, as pesquisas, e vai sair agora uma pesquisa nova, que relata que algo em torno de 32 a 33% já da população do Brasil, atenção para isso, se descreve como sendo salva, ou seja, aceitou a Jesus. Tá bom? 1/3 da população. Claro que a Bíblia também diz que nem todo aquele que chegar diante de Deus e dizer Senhor, Senhor, será salvo. O caminho é largo, muitos acham que passam por ele, mas também ao mesmo tempo é estreito. Mas vamos dizer por baixo, o arrebatamento acontece e Deus encontra um quarto. Imagine só, gente, o que vai acontecer nessa terra, nessa querida Belém do Grão-Pará, quando pelo menos 1/4 da população dessa cidade simplesmente desaparecer para estar com Jesus. É por isso que algumas canções falam de carros desgovernados, né? Falam de aviões que perderam seus pilotos. É exatamente assim que vai acontecer. A Bíblia descreve, 2 estão indo no caminho, de repente um desaparece. O quê? Arrebatou-se, foi estar com o Senhor. Marido e mulher estão deitados na cama, de repente no meio da noite a mulher serve a Jesus, puf, sumiu, foi arrebatada, foi estar com o Senhor. Nós estamos aqui num culto como esse, de repente vai todo mundo embora. Eu creio que ninguém vai ficar para trás, sua família vai ser arrebatada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagina o escândalo, o bom escândalo de 1/4 da população do mundo desaparecendo. Mas a Bíblia também fala que depois disso, durante a grande tribulação, vai ser um período de catástrofes naturais, vai ser um período de pandemias, de enfermidades, onde no mínimo 1/3 da população do mundo vai morrer. Então 1/4 já foi embora, do que sobrou 1/3 morre. É por isso que o texto diz no versículo 3, volta aí novamente, a terra vai ser totalmente devastada, vai ser saqueada, vai ficar vazio, as ruas vão ficar desertas. Cadê o povo? Sumiu. Muitos foram estar com Jesus e muitos que ficaram nesse período de disciplina e tratamento, lamentavelmente vão perder a vida. Versículo 4, a terra pranteia e se murcha, o mundo se enfraquece e se murcha. Ou seja, aquilo que era vistoso, aquilo que era forte, admirável, perdeu. Enlasguecem os mais altos povos da terra. Mais uma vez, os mais altos, os mais ricos vão perder o seu furor, perder a sua autoridade. Versículos 5 e 6, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos, quebraram a aliança. Isso aqui está falando do pecado. Deixa eu ir mais para frente um pouco com você, rapidamente. Lá no versículo 7, olha o que diz o versículo 7. Pranteia o vinho, enlasguece a vide, gemem todos que estavam de coração alegre. Vinho na Bíblia é sinal de alegria, de celebração, de festa. O que a Bíblia está dizendo é, gente, durante esse período, pode beber o vinho que for, pode procurar o vinho que for, foi-se embora a alegria, morreu a alegria na face da terra. Ninguém vai encontrar alegria mais ao longo desse período. O último versículo que nós lemos, ele diz
Versículo 13: porque será a terra no meio desses povos como varejar da oliveira. O que é o varejar da oliveira? É como se colhe a oliveira. Oliveira tem as azeitonas. Como é que se colhe uma oliveira? Você não vai lá e cata o fruto. Você segura o caule e você faz o quê? Vareja. Você chacoalha ele bem forte. O texto é esse: varejar e rebuscar. Os frutos caem e você colhe os frutos para quê? Para fazer o azeite. No caso da uva, depois para fazer o seu vinho, e isso é sinônimo de alegria. O texto está dizendo não adianta mais varejar. Por quê? Porque não tem mais nada para dar. Não adianta procurar alegria ao longo desse período, porque o mundo não terá mais alegria para oferecer, mas nós estaremos na boda do Cordeiro, celebrando e tendo alegria com ele lá no céu. Aqui na terra cessou-se a alegria. Quando está acabada a vindima? Vindima é a época da colheita do azeite. Então, não tem mais colheita, não tem mais alegria. Então, eis o capítulo 24. Eu corri bem para que a gente possa entender o capítulo 24, mas fala desse período. Volta aqui para mim o diagrama, por favor. Período que nós conhecemos também aqui como a grande tribulação. Aqui, ó, isso aqui é Isaías capítulo 24. Vamos lá, vamos falar do capítulo 25 e com esse eu termino hoje. Uma das principais perguntas existenciais da vida, a morte. E aí, gente, como é que se responde a questão da morte? Como é que nós, como igreja, como filhos de Deus, falamos uma das perguntas mais importantes que existem para toda a humanidade? Tem gente se pelando de medo da morte, é ou não é verdade? As pessoas têm um medo danado de falar de morte, medo de morrer, medo da eternidade, medo do julgamento. E o que Isaías tem para falar sobre isso? Eu relatei aqui no último domingo que um dos maiores desafios ministeriais que eu tive foi 15 anos atrás, início do meu ministério, pastoreando a igreja. Eu lembro que uma senhora, uma mulher me procurou, ela havia perdido o seu marido, e ela falou: pastor, vamos lá, me responda, pastor. E é difícil você numa hora como essa ter uma resposta consistente. Pastor, por que Deus permite a morte? Olha a pergunta, né? Se Deus é todo poderoso, se Deus quer o melhor para nós, por que Deus permite a morte? Aí ela pausou e falou: pastor, e se Deus permite, porque a morte entrou, por que Deus não tira a morte do mundo? Por que Deus não cessa esse sofrimento que nós temos? Capítulo 25 começa a responder um pouco da questão da morte, e eu desafio você a chegar em casa e ler um pouco. Vamos lá, algumas coisas e alguns pontos que eu entendo que posso ajudar você a discernir e entender a questão da morte. Primeiro, a morte nunca foi parte dos planos de Deus. É importante que você saiba disso. Deus não criou o ser humano para passar pela morte. É por isso que quando a morte chega, ela deixa um buraco, um hiato tão grande no nosso coração, que a gente não é capaz de descrever. Por quê? Porque nenhum dos senhores que está aqui nessa manhã me ouvindo e que me escuta por TV e rádio, foi concebido e projetado por Deus para viver e passar pela morte. O ser humano foi plantado aqui na terra para viver em plenitude de vida, gente. Plenitude de comunhão com Deus, todo momento. O ser humano foi feito por isso, constituído por Deus. Então, quando a morte aparece na Bíblia, note que Deus sempre chama a morte de inimiga. Porque a morte nunca estava no projeto, não. A morte é uma intrusa, a morte é uma inimiga. E lá em 1 Coríntios, nós vamos ler, o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então Isaías 25 vai falar um pouco sobre a vitória, sobre a morte da morte, esse último inimigo que está sendo derrotado. Bom, pastor, se Deus não criou a morte, então por que a morte existe no mundo? Por causa do ser humano, consequência do pecado. Quem foi que criou a morte? O pecado. O ser humano escolheu. Alguém pode dizer assim: bom, então vamos lá, se o ser humano criou a morte, se o ser humano é pecador, por que Deus não fez alguma coisa para tentar impedir? Não, Deus fez, Deus avisou. Lembra lá no jardim, quando Deus planta o homem no jardim, dá ao homem o arbítrio, a escolha. E eu não vou entrar nisso, isso é outra mensagem sobre o livre-arbítrio, a liberdade que o homem tem de escolher. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso: liberdade só é liberdade quando você pode escolher dizer não.
Eu não seria livre se eu fosse uma máquina, um robô que só pode fazer uma coisa. Porque eu posso acertar e errar, eu sou verdadeiramente livre. Eu sou livre porque eu posso dizer não para Deus, mas eu disse sim para Deus, mas posso dizer não, por isso eu sou livre. A liberdade pressupõe direito de escolha. Deus planta a árvore no meio do jardim e fala: Adão, de tudo nesse jardim, pode comer, pode te alimentar, menos daquela árvore. Porque o dia que tu comeres daquele fruto, certamente tu, o que a Bíblia diz? Morrerás. Deus avisou o ser humano. Deus avisou da consequência do pecado. Deus avisou: não é meu plano, não é meu projeto, eu não quero, eu não projetei dessa forma. Eu dei a você, ser humano, o direito de escolher, de ser livre para escolher, e você escolheu o caminho. Eu disse: o dia que você escolher disso, certamente morrerá. Então nunca foi projeto de Deus, gente. Nunca foi plano de Deus. O pecado é que gerou. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Eu vou terminar com isso. O maior problema do ser humano chama-se pecado. Pecado. Você chegou aqui hoje achando: pastor, meu maior problema é o meu casamento, meu maior problema é minha conta bancária, meu maior problema é o que está acontecendo nos meus relacionamentos negativos. O maior problema que você tem chama-se pecado. O pecado é o que destrói a vida do ser humano desde a criação, é o pecado. Eu usei uma figura de linguagem aqui no último domingo, de um homem. Imagine só um homem que leva um tiro, que ninguém leve um tiro. Esse homem começa a ter uma hemorragia, um sangramento, ele entra em choque, ele precisa ser estabilizado. Esse homem é socorrido pelo SAMU, é colocado numa maca, é levado aqui ao PSM da 14, chega em cima da maca, sua pressão arterial está caindo, ele está em choque, a temperatura está caindo, ele precisa ser estabilizado por um médico. Quando simplesmente seus batimentos estão no final, o médico chega. O médico dá uma olhada da ponta da cabeça até a palma dos pés. Quando o médico olha para o homem, o médico percebe: pera lá, a unha do dedinho do pé esquerdo dele está encravada. Antes de eu estabilizar ele, chama o podólogo e manda desencravar essa unha. Se o médico fizesse isso, eu ia falar: meu irmão, manda internar esse médico, porque esse médico está louco. A unha não vai matar ele. A unha é um probleminha que está aí. Estabiliza o homem para o sangramento. Ele precisa voltar a viver. E muitos de nós enfrentamos a vida dessa forma. A gente está achando que o problema da nossa vida é a unha encravada. É o problema de dinheiro que eu não tenho. É o problema do trabalho. Eu não sei o que está acontecendo. Seu maior problema é uma hemorragia chamada pecado, que está tirando a sua vida e fazer você morrer todos os dias. E só tem um remédio capaz de consertar essa hemorragia. Chama-se Jesus Cristo, que nasceu e entregou a vida dele na cruz do Calvário. Morte. Então a morte não foi criada, não era projeto de Deus. Morte é consequência do pecado. Do pecado. Romanos 5,12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a ser de todos os homens, porque todos pecaram. Sabe o que a gente fala acerca da morte? Poxa, pastor, é injusto, né? Injusto demais. Quer dizer que Adão errou e a gente paga o preço? Adão pisou na bola e nós temos que morrer? Meu amigo, você pisa na bola todos os dias. Só que a morte, a consequência dos pecados que nós cometemos hoje, não é mais a morte do físico, mas é a morte da moral, a morte da consciência. É a morte da sua mente. A gente vai errando, falhando. E não é Adão errou e nós pagamos o pato. Porque Adão errou, nós erramos, sua descendência vai continuar errando. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo justo, entregando a vida dele na cruz do Calvário. Por um homem entrou o pecado, Adão, mas por outro saiu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que Isaías fala acerca da morte no capítulo 25? E eu quero ler com você, tem vários outros textos aqui, mas Isaías 25, 6 e 8 diz assim: o Senhor dos exércitos dará esse monte a todos os povos, um banquete de coisas. Ele está falando do que ele vai fazer nos últimos tempos, ok? O Senhor dos exércitos, Isaías 25, 6, 7 e 8, dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, ou seja, os vinhos mais caros, mais preciosos, pratos gordurosos com tutanos, vinhos velhos e bem clarificados. Eu brinquei aqui semana passada que isso aqui é uma maldade para quem está em jejum, né? Isso aqui é uma maldade. Como a gente está terminando o jejum, pode preparar aquela carne, pode preparar aquele peixe que você vai deliciar. Isso aqui, versículo 7, destruirá nesse monte
a coberta que envolve todos os povos. Que coberta é essa? A morte, o pecado. Gente, nós estamos envolvidos por uma coberta. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os mortos, e o véu que está posto sobre as nações. Morte. Aí, olha só o que diz o versículo 8. Você conhece essas palavras? Tragará a morte para sempre. Tragará a morte para sempre. Quando o arrebatamento acontecer, esse corpo velho, pecador, o apóstolo Paulo disse: em mim está a intenção, mas não está o proceder. Miserável homem sou eu, quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Esse corpo seu que é pecador, que é falho, que tem pressão alta, hipertensão, câncer, que tem todos os problemas, um dia ele vai morrer. E pode até não morrer, ele pode ser trocado e transformado no arrebatamento. Mas morrendo ou não, sabe o que a Bíblia diz? Quando o arrebatamento acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pastor, e quem morreu há 300 anos, não tem mais osso, já virou pó. Lembra que na criação do mundo, do pó da terra, Deus fez o homem, chamou, e ele soprou vida. Ele pode fazer o que ele? A Bíblia diz que ele vai chamar dos mortos, e nós os vivos seremos transformados, e daquele ponto em diante, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Você terá um corpo novo e glorificado e transformado. Por quê? Porque ele vai tirar esse véu de morte, será arrancado, será tirado. Olha o que diz o texto novamente: tragada foi a morte, tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque assim falou o Senhor. Nesse contexto de arrebatamento, de final dos tempos, onde nós receberemos esse corpo, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 15, 54, 1 Coríntios 15, 54, e é importante porque são textos que a gente ouve, e a gente prega, e estão no nosso inconsciente coletivo, e aqui eu vou conectar para vocês de onde esse texto veio. 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, aonde? Isaías 25, versículo 8, que nós acabamos de ler: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é vão. Dê um salto do seu lugar nessa noite, em nome do Senhor, dessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Essas palavras existem não para amedrontar você, não para que você saia daqui, meu Deus, o que vai. Escute, tudo que está escrito em Isaías capítulo 24, enquanto o pau estiver quebrando aqui na terra, nós estaremos com Jesus nos céus. Essa é a promessa. Não é para a igreja, não é para a igreja, mas é importante que você saiba o que vai acontecer com aqueles que vão permanecer. Eu vou liberar você, nosso tempo já mais do que estourou, mas eu quero perguntar se hoje existe alguém aqui nessa manhã, você chegou nesse culto e você não estava nem esperando falar sobre isso, e francamente, eu também não estava planejando falar sobre isso. A gente estabeleceu esse cronograma de lições há 5, 6 anos atrás. Há 5, 6 anos atrás ficou decidido que hoje nós falaríamos sobre Isaías 24, 25, 26 e 27. E na soberania de Deus, Deus colocou você aqui nessa manhã, nesse auditório, porque essa palavra é para você e é para o seu coração. E você sabe, que você precisa vencer a morte, que você precisa vencer o pecado. Você enxerga tudo isso, você assiste tudo isso, e para muitos isso aqui é motivo de celebração, de alegria. Que promessa linda. Lembra do capítulo 26? Aonde os homens vão celebrar e vão olhar para a palavra e vão dizer: poxa vida, desculpa, vou usar uma palavra mais coloquial que a nova geração usa, caramba, era verdade, o que Isaías disse era verdade, o que os profetas disseram era verdade, se cumpriu, o que Jesus disse se cumpriu. Nós estamos aqui hoje para olhar para esse livro e dizer: a maior parte já aconteceu, já se cumpriu, Jesus já veio, Jesus já abriu o caminho. Nós estamos aguardando só o finalzinho da festa, que é estar com Jesus. Mas você não pode ficar de fora dessa festa.
Você precisa de salvação. Você precisa de vida eterna. Algo no seu coração disse: essa festa também é para mim. Eu também quero ser convidado. Também quero participar dela. E você hoje precisa de salvação, de vida eterna, de reconciliação com Cristo. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero aplaudir você, eu quero fazer festa com você. Nós queremos celebrar seu novo nascimento, seu retorno. Se você precisa de salvação, de vida eterna, em nome de Jesus, atenda a essa convocação e a esse chamado. Se você precisa de um toque restaurador de Deus, se você precisa, se você é uma daquelas... Pastor, eu escuto tudo isso, mas eu nunca me comprometi publicamente com Jesus. Eu nunca falei: Senhor, muda a minha história, transforma a minha vida. Se isso aqui é verdadeiro, que isso faça sentido ao meu coração. Eu quero sentir, eu quero viver essa verdade. Deus te abençoe, pode chegar. Aonde está a segunda pessoa? Pode vir, pode aplaudir, faça a maior festa que você puder para Jesus. É para você que isso existe. Eu quero orar junto com você. Venha em nome de Jesus. Venha, pode chegar. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, meu amigo. Pode chegar. Deus te abençoe. Será que tem mais alguém que precisa de vida eterna, de salvação? Pode chegar. Pode vir. Eu quero orar por você. Eu quero celebrar junto com você nessa manhã. Levante suas duas mãos para os céus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós bendizemos a Ti, Senhor, por essa palavra fiel e verdadeira e que vai se cumprir. Senhor, eu quero te agradecer, porque o texto de 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz: essas palavras existem para nossa edificação. Por isso, seja abundante, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que nele seu trabalho não é vão. Lá em Tessalonicenses, Senhor, a palavra é: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu quero te agradecer, porque Tu não nos deixaste, Senhor, sem uma revelação. Nós sabemos o que vai acontecer. As pessoas às vezes olham e acham que nós somos um povo bitolado, um povo cego, um povo que olha para esse livro e não consegue ver mais nada. E é verdade, nós olhamos por esse livro porque através dele nós enxergamos tudo, Senhor. Nós enxergamos a criação, nós enxergamos o que aconteceu. Como Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Os acontecimentos de amanhã já estão descritos aqui. Nós estamos aguardando a Tua vinda. A Tua promessa, Senhor, é o arrebatamento. É o arrebatamento para aqueles que estão preparados. Por isso, nos leva a estar contigo, nos leva para o céu. Nós queremos, Senhor, participar da ceia do Cordeiro durante esses 7 anos. Nós queremos voltar, Senhor, contigo no vale do Armagedon, Senhor. Quando todas as nações da terra cercarem Israel e não houver mais salvação, a Tua palavra diz que o céu vai se rasgar de ponta a ponta, que Tu vais descer, Senhor, e colocar o pé direito no Monte das Oliveiras. Tu vais rachar o vale de Quidron, Senhor, e Tu estabelecerás o Teu trono no Monte Sião, e de Israel vencerá e governará naquele lugar. Nós estaremos contigo durante 1000 anos aqui na terra. Nós seremos príncipes e sacerdotes. Nós vamos reinar nessa terra contigo, Senhor. E no fim de tudo, Tu vais preparar novos céus e nova terra, e a esperança que nós temos. Muito obrigado por tudo isso. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao nosso Deus. Seja bem-vindo, meu querido.